meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje, dando continuidade ao nosso assunto relacionado com a industrialização, vamos observar algumas imagens, alguns pontos de vista com relação a esse processo, relacionando o seu ponto filosófico, o seu ponto crítico, onde você deve compreender que o desenvolvimento industrial, sim, ele apresenta pontos positivos, mas também apresenta pontos negativos. Então, a gente vai observar no decorrer da nossa aula de hoje algumas imagens para desenvolver o nosso ponto crítico, ou seja, a sua opinião, o seu lado da teoria crítica, como você observa aquela situação e como você compreende ela. Lembrando que cada um tem o seu ponto de vista diferente. Não quer dizer que tem que ser a mesma opinião, a mesma posição. E que, nesse momento que se diverge, ou seja, a sua opinião pode ser diferente da minha, a minha pode ser diferente da sua, nesse momento, isso não quer dizer que um dos dois vão estar errado. Os dois podem estar certos, porque a teoria crítica é exatamente o seu entendimento com base no que você vive no seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. Então, eu vou apresentar para vocês algumas imagens relatando essa questão da criticidade e vocês vão observar e conseguir definir que palavras são associadas a elas. Então, nós temos aqui a primeira imagem: bandeira do Brasil, um político. Nós temos gráficos, nós temos igrejas. Nesse ponto, vocês conseguem descobrir qual a palavra está relacionada a ela? Vou colocar essa palavrinha para vocês. Vamos lá. Positivismo. O que o positivismo tem a ver com essas imagens? É o lado que você vê como algo de bom que ele pode trazer para você. Por exemplo, a bandeira é a representatividade do seu país. Então, para você pode ser algo bom, mas para outras pessoas pode ser que não seja. Por isso que tem em alguns momentos pessoas que mencionam a seguinte frase: quando eu crescer, quando eu for adulto, quando eu me formar, quando eu começar a trabalhar, eu vou para outro país. Eu vou sair do Brasil porque eu não gosto do meu país. É um ponto de vista dele. Quando você vê o gráfico com tabelas, isso se resume a um ponto de vista de quê? De desenvolvimento econômico. Então, tem como você saber se está crescente ou não. Também é um ponto de análise do positivismo. A nossa segunda imagem, nós temos aí, ó, mulheres mostrando sua beleza, apresentando informatização, ou seja, parte propaganda, comunicação, publicidade, lhe oferecendo algum produto. Qual palavra a gente pode relacionar a ela? Você que disse propaganda, ó, acertou. Se ligou na propaganda no momento de quê? No momento que eu mencionei sobre o quê? Sobre oferecer. Então, para chamar a sua atenção, de que forma as emissoras, né, os programas, as agências de propaganda, de que forma elas pensam uma maneira de chamar a sua atenção? Com a beleza, para apresentar algo positivo para você, para apresentar algo que vai lhe atrair, que vai fazer com que você tenha vontade de ter, de comprar, eles vão apresentar sempre coisas boas, sempre a beleza. Eles não vão colocar uma pessoa suja, eles não vão colocar uma pessoa desarrumada. Então, seu teor crítico nesse processo industrial de desenvolvimento é com base nisso. Nossa próxima imagem. Nós temos aí, ó, o desenvolvimento nas fábricas, é a parte industrial. Então, a parte industrial também está relacionada com o quê? Com o processo de desenvolvimento. Inicialmente, trabalho totalmente manual, com o passar do tempo foi se desenvolvendo, as máquinas foram substituindo a mão de obra e foi também entrando no processo de que a participação da mulher.
Próxima imagem. Nós temos o consumismo, a necessidade da gente ter algo no dia a dia, a necessidade de comprar. E quem coloca essa necessidade na nossa mente são as propagandas, com cores vivas, com emoção, com pessoas bonitas, que é uma forma de chamar a sua atenção. Nossa próxima imagem. Nós temos aí pessoas, pensando só em si, pessoas solitárias, e uma palavra que a gente pode associar a elas é o egoísmo, que só pensa em si, não pensa no próximo. O mundo está vivendo ao seu redor, mas você não liga para o que está acontecendo. Quer saber apenas o que acontece consigo mesmo. Próximas imagens, nós temos a barbárie, explosões, brigas, guerras, mortes, extermínio. Então, são algo negativos dentro da nossa história. E que o processo de industrialização, o nosso processo de desenvolvimento, atraiu esses pontos. Porque só estamos onde estamos porque as coisas foram evoluindo. E que para muitas dessas coisas evoluírem, foi ocorrendo o quê? Os conflitos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Guerra Fria, Revolução Russa, ditadura militar, entre outras. As modificações foram acontecendo diante de conflitos que surgiram anteriormente. Próxima imagem. Nós temos a desigualdade social. Carro, casas de luxo, comunidades, moradores de rua, dinheiro. Então, observe que tem pontos diferentes. Algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam, mas aí o que cabe a gente nesse momento é o quê? Respeitar a opinião do outro. E saber, sim, colocar a sua opinião, mas sem procurar gerar conflitos. Dessa forma, chegamos a um ponto de pensar o seguinte, com base nas imagens que a gente olhou, de comparação. A vulnerabilidade do ser. Quem é esse ser? É o ser humano, é a sociedade. Então, o texto menciona o seguinte: se na sociedade de consumo é o que a gente usufrui no dia a dia, para a nossa sobrevivência, para o nosso processo de sobrevivência. Mais uma vez, se na sociedade de consumo a pessoa é somente aquilo que tem, sua identidade está sempre ameaçada, pois existe a possibilidade de perder todas as coisas que adquiriu e, com isso, também aquilo que ela é, porque a sociedade impõe isso para as pessoas. As pessoas, elas só são valorizadas pelo que ela tem e não pelo que ela é, que a nossa sociedade é muito injusta nesse ponto. Alguns vão concordar, outros não. Quando eu digo injusta, por quê? A gente tem que se aproximar das pessoas pelo jeito carinhoso, por ela tratar bem, por ela ser companheira, por ela ser amigável, ser respeitosa, ter um bom papo, ser uma boa companheira. A gente deve se aproximar das pessoas por como elas são e não pelo que elas têm. Ai, porque ela tem um carro, você é a melhor amiga dela. Ai, porque ela tem uma casa de praia, você é a melhor amiga dela. Esse pensamento se chama pensamento consumista. Você apenas quer usar o que o outro tem a lhe oferecer. Você não quer dividir o conhecimento com essa pessoa, não. Você só quer usar o que ela tem a lhe oferecer, ou seja, o bem material. Dito de outro modo, o indivíduo pode a qualquer momento deixar de ser o que é e se transformar em nada ou ninguém. Exatamente porque as pessoas hoje em dia não valorizam o outro, não valorizam a pessoa pelo que ela é. Por essa razão, se o que motivou a pessoa durante toda a vida fosse a busca incessante de bens materiais, se esse objetivo se tornasse uma verdadeira paixão e um desejo insaciável, a perda do que foi adquirido virá acompanhar por uma grande angústia e felicidade. Além dessa tristeza, consequência para o indivíduo, a ambição pelo ter acaba desencadeando uma série de desigualdades sociais. É diante desse ponto que as pessoas começam a olhar para o lado e perceber que
Elas não são valorizadas pelo que elas são, mas sim pelo que elas têm. Então, o consumismo acaba tomando de conta. Ah, eu quero ter isso porque todo mundo tem. Ah, eu quero comprar isso porque fulano comprou. Ah, eu quero comprar isso porque todos os ricos têm. Então, assim, não é algo que vai, vamos dizer de uma certa forma, atrair uma felicidade interna. É uma felicidade material, momentânea, naquele momento. De acordo com Erich Fromm, onde defendeu outra forma de existência baseada não no ter, mas sim no ser. Ser, para ser pensador, para esse pensador, significa exercer a humanidade de maneira plena, isto é, sentir, pensar, amar, observar, ficar triste. Foi o que eu mencionei para vocês no momento da nossa aula. O ser é você demonstrar para o outro, oferecer para o outro aquilo que você tem de melhor. O que você tem de melhor para oferecer? Cada um de nós temos características diferentes. Então, cada um de nós podemos oferecer coisas diferentes. Posso oferecer um ombro amigo, que isso significa uma palavra, escutar. Eu posso ser solidário, ajudar no momento que a pessoa está precisando. E naquele momento que ela está precisando, muitas vezes é o quê? Ouvir uma boa palavra. Ou até mesmo você ali do lado, sem precisar dizer nada. Oferecer seu sorriso, suas gargalhadas, suas histórias, sua companhia. Ser é viver a experiência humana de maneira crítica, reflexiva e independente, sem reproduzir padrões da sociedade de consumo, ou seja, sem pensar no bem material. Uma existência questionadora e crítica não estaria tão vulnerável a não ser reduzida a nada. Então, mais uma vez, vocês colocar aquele ponto de vista, aquele seu lado crítico, vocês se levar a pensar. O que faz parte da minha vida neste momento? É o ser ou não ser? O que isso significa? O que eu valorizo? É o que a pessoa é ou o que a pessoa tem? O que você valoriza no outro, no seu amigo? É o que ele tem a lhe oferecer ou o que ele é? Qual a diferença, mais uma vez? O que ele tem a lhe oferecer, o bem material, e o que ele é, suas características, seus lados positivos, suas qualidades. Ponto de análise para vocês. E como um outro ponto de reflexão da nossa aula de hoje, nós temos aqui uma imagem que representa muito essa questão do ser, do ter. Nós temos, de um lado, a desigualdade social, é bem reflexiva nessa imagem. De um lado, nós temos a comunidade, casas mais carentes, casas mais simples. Do outro lado, nós temos já casas mais elitizadas, mais padronizadas, bem estruturadas. Então, nesse momento, olhando para a imagem de cima, qual você queria ter na sua vida? 90% ou a grande maioria iria desejar ter o lado da elite, ou seja, ter uma casa desse padrão, ter uma vida nesse padrão. Mas aí quando a gente vai para o outro lado, para outra situação, de que adianta ter uma casa com um padrão, ou seja, morar num bairro elitizado, mas se você não é solidário ao próximo, se você não é uma pessoa que ajuda, pelo contrário, você humilha, você tortura, você xinga, você maltrata. Então, nesse momento, adianta ter todo esse bem exposto, que é o bem externo, mas se você não tem o bem interno, pergunta mais uma vez para vocês refletirem. O que vocês preferem? Ter o material, ter o bem material, ou ter o sentimento, ter as boas qualidades que o outro que estiver ao seu lado, ele em algum momento vai entender, vai valorizar aquilo que você estiver mostrando. Para casa, nós temos terceira questão, apenas ela que vocês vão realizar.
Primeira e segunda não precisa fazer. Primeira questão, copiar no caderno e responder. Pergunta e resposta. Com base nas ideias do filósofo Erich Fromm, analise a charge e responda as questões. Nós temos a charge representando o quê? A desigualdade social. Nós temos uma mulher com várias compras, consequentemente está saindo de um shopping, de lojas, comprando muita coisa, então aqui tem o consumismo, mas um homem, provavelmente seja o segurança ou o marido, vamos analisar dessa forma, com dinheiro, muito dinheiro, esbanjando dinheiro, então aqui nós temos a elite. E do outro ponto, nós temos vamos dizer assim, o lado pobre, a desigualdade social sendo demonstrada. De um lado a elite, do outro a pobreza. Moradora de rua, roupas completamente diferentes, roupas sujas, rasgadas, com a criança no colo, a criança sendo retratada como desnutrida. Qual o ponto da desnutrição? Falta de alimento. A gente observa que esses símbolozinhos que tem em cima da cabeça da moradora de rua, né, da mulher que está pedindo esmola, é retratando que ela está suja, que ela está com odores, que ela está fedendo por não tomar banho, porque mora na rua. Então, olha até onde vai a questão do ser e do ter. Nesse momento, o lado elitizado, vamos dizer assim, o homem com os bolsos cheios de dinheiro, com saco de dinheiro, e a mulher cheia de sacola. Eles não poderiam fazer uma boa ação? Nesse momento, eles não poderiam ser uma pessoa bondosa? Ajudar de alguma forma? Porque existem várias formas de se ajudar. Não precisa ser necessariamente dinheiro. Você pode comprar um alimento e dar para essa pessoa. Já que você pode ter vários pensamentos com relação ao dinheiro. Será que a pessoa vai usar esse dinheiro propriamente para comprar um alimento ou ela vai usar para outras coisas? Então, nesse ponto, você pode fazer o quê? Em vez de dar o dinheiro, doar dinheiro, doar alimento. Mostrar o seu lado bondoso. Com base nisso, nós temos o item A e o item B. Item A fala o seguinte: na sociedade contemporânea, na sociedade de hoje, qual dos personagens dessa charge seria mais valorizado? E explique por quê. Então, vocês vão dizer qual dos três personagens, qual deles seria mais valorizado dentro da nossa sociedade hoje? E vão explicar com suas palavras o porquê. Item B. Qual é o equívoco cometido nessa valorização? Que é o equívoco. O que tem de errado no seu ponto de vista? O que a imagem representa de errado? Ai, professor, eu acho que não tem nada. Não. Analise. É uma imagem retratando a desigualdade social. É uma imagem que retrata o que a gente acabou de falar no texto que eu ia lendo e ia colocando alguns posicionamentos para vocês. Então, ambos os itens precisam de sua opinião e vocês vão desenvolvê-las. Só terceira questão, item A e item B, perguntas e respostas. Copiar no seu caderno, enviar dentro do prazo de entrega no Class. Exatamente, filosofia, todas as atividades são enviadas lá no Class. Fiquem atentos ao prazo de entrega, porque tem o quê? Pontuação correspondente. Qualquer dúvida que tiverem, passa sua mensagem lá no Class que eu respondo e tiro a sua dúvida. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula. Tchau!